Como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre o relacionamento e como isso influencia de uma forma positiva ou negativa, conforme a gente lida com esse relacionamento, no corpo e na vida, né? E você, Vivi, a minha convidada, gratidão por ter aceito o convite, por engrandecer a nossa noite e pelo apoio também, né, com relação à live de hoje, com essas questões técnicas, tá? Então eu vou te apresentar. A Vivi é psicóloga, gestalt terapeuta, coaching, master practitioner em PNL, practitioner em barras de axis, Theta Healer e Reiki também, né? E como a gente está falando, como essa questão dos relacionamentos influencia no corpo e também influencia na mente. E nós estávamos justamente comentando sobre isso, né? Sobre as dimensões que nós podemos trabalhar com relação ao ser humano. São 4 dimensões, e eu quero que você explique para a gente, comece explicando sobre isso, e seja muito bem-vinda mais uma vez. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz da gente poder compartilhar esse momento. A gente sempre, né? Os nossos papos sempre são muito legais. A gente Uhum. adora conversar e agora a gente vai conversar aqui, né? Primeiro essa live com mais pessoas aqui junto com a gente. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo, Muito né? bem-vinda. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade, né, Jean, para fazer perguntas, né? Quem tiver aí que forem surgindo perguntas, a gente está aqui junto. Vamos fazer uma sala de Uma grande troca. aprendizado, de conhecimento, de bate-papo aqui nessa live, tá bom? Uhum. Então, como o Jean falou, acho que é importante a gente, né, traçando ali a Keila, diz que a doutora Viviane é uma bênção. Beijo, Keila. Então, olha só, é importante a gente entender que é o que eu e o Jean, a nossa proposta para falar aqui com vocês, que o ser humano, o todo ser humano, ele é formado por 4 dimensões e que a gente tem que buscar desenvolvimento nessas 4 áreas da vida. Então, não adianta você querer ter um corpo saudável, um corpo leve, mas não cuidar do seu psicológico, que é outra dimensão do seu ser, não cuidar do seu sociológico, que é a outra dimensão, que são suas relações, e não cuidar do espiritual, que é a sua outra dimensão. Então vamos lá, são 4 dimensões que todo ser humano tem que cuidar, que formam o nosso ser. Então você tem uma dimensão física, que é o seu corpo físico, você tem uma dimensão psicológica, que aí a gente vai falar de psique, de pensamentos, de sentimentos, de toda, né, essa consciência. Você tem a dimensão relacional, que é a dimensão sociológica, que são as suas relações, e tem a dimensão espiritual, que é essa dimensão, né, que vai além de tudo isso aqui, essa dimensão trans. Você tem que estar em desenvolvimento nas 4 dimensões. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente já quer deixar para vocês. Para você ter uma vida mais leve, busque sempre estar atento nesses 4 pontos, nessas 4 áreas da sua existência. Então, se você quer um relacionamento mais leve, ok, maravilhoso, mas não esqueça de cuidar também do seu corpo, de cuidar também da sua mente, do seu psicológico e do seu espírito, do seu ser como um todo, entenderam? Então, assim, acho que esse é um ponto legal. As coisas, acho que isso é muito importante, né, Jean? As pessoas Sim. precisam compreender, todos nós precisamos compreender que tudo está conectado, né? A gente Uhum. não é só um corpo que está desconectado de uma mente, que está desconectado da relação e totalmente desconectado do espírito, né? Não, tá tudo junto, Exatamente. né? Essas 4 dimensões formam o nosso ser e uma coisa influencia na outra. Então, por isso que é tão importante, né? E eu já fez a proposta. Vamos falar de relacionamento saudável, de relacionamentos leves e corpos também leves, né? Então, assim, é essa Uhum. ideia de que tá tudo conectado. Quando você desenvolve um, você está desenvolvendo o outro. Então, entendendo isso, eu quero puxar um pouquinho, Jean, para a gente falar da relação, né? De relacionamentos Uhum. leves. Como é que tá? Uhum. Tá tudo ok? A Luciane tá falando que travou. Estão ouvindo certinho? Tá tudo ok? Será que Porque travou pra foi o mim tá meu? tudo ok. Tá me ouvindo bem, Tá, gente? eu Ó, tô. então vamos seguindo aí. Vocês vão comentando qualquer coisa. Mas eu pensei, né? E eu queria começar falando assim. Qual é o principal ponto que a gente precisa prestar atenção se a gente quiser construir relacionamentos leves? Primeiro ponto que você tem sempre que prestar atenção é autorresponsabilidade, autotransformação.
O maior erro que a gente comete quando o assunto é relacionamento é a nossa necessidade de mudar o outro, de Uhum. transformar o outro, de cobrar do outro, de pegar no pé do outro, de encher a paciência do outro. Porque na verdade é E, isso que a gente faz. e a busca da necessidade de que o outro nos complemente, nos complete, né? É Exato. estar inteiro para o outro não ter essa obrigação de completar, de complementar, de ser a tampa do balaio. Tampa do Não balaio não existe. existe, são dois balaios que juntos vão estar ali caminhando, né? Exatamente. E aí, nessa necessidade de esperar que o outro te complemente, que, né, que exista lá essa tampa de balaio, o que que a gente faz? A gente entra num relacionamento com carências e aí a gente fica ali cobrando do outro, exigindo. Gente, me escutem, não tem nada mais, mais perfeito para você destruir sua relação do que você ficar o tempo todo cobrando a mudança do outro. E quando eu Uhum. falo isso, eu não estou te dizendo, então, Viviane, você está me dizendo que a culpa é toda minha, que a responsabilidade é toda minha, que o outro é uma gracinha, um amor, chuchuzinho, e não está fazendo nada de errado. Não, presta atenção. O outro pode estar fazendo tudo errado, mas você não muda o outro. Cobrança, encheção de paciência, falatório, isso não muda o outro, não vai mudar. O outro só vai mudar quando ele quiser mudar. Aí eu vou te falar, sabe quando que ele vai querer mudar? Quando você mudar. Uhum. Quando você só pode mudar você mesma, você mesmo. Então, quando você começa esse processo de autorresponsabilidade, de autotransformação, de parar de ficar tentando mudar o outro, você fala assim: peraí, eu vou mudar a mim, eu vou aqui me conhecer, eu vou aqui me transformar, eu vou aqui ver o que eu posso fazer de diferente. Quando você faz esse processo, você muda, e quando você muda, o outro tem que mudar para estar do seu lado. Aí a relação vai mudar. E como a gente aprende no você, quando você muda, o seu mundo muda. Do mundo, Não é? exatamente. Então, eu acho que E é isso é um importante ponto muito também chave. E é importante também, Vivi, essa questão da mudança. Eu posso mudar os meus comportamentos, a forma como eu ajo com relação a esse relacionamento. Agora, com relação ao outro, eu posso mudar como eu penso, como eu sinto com relação a ele. Eu não posso mudar a pessoa, mas eu Isso. posso mudar como eu me sinto com relação a isso. Muitas Uhum. pessoas começam um relacionamento e, com o passar do tempo, falam assim: gente, como é que eu não vi isso? Aquilo sempre existiu, aquilo sempre esteve ali. Por um momento, e aí vem o enamorar, vem a paixão, vem uma série de outras questões, né, que trazem esse início de relacionamento, ou até o relacionamento em si, em que algumas pessoas deixam de observar aquilo, deixam de perceber que aquilo é existente. E aí, quando a pessoa se dá conta daquilo, opa, que choque é esse? Como que isso estava aqui e eu não percebi? E aí começa o processo de mudar o outro. Sendo que, se você começa a somente bater na tecla, igual você falou, da mudança, 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 tem um desgaste. Realmente, ninguém consegue viver num relacionamento de cobrança tão intenso, né? E aí você acaba perdendo a oportunidade de ser feliz. E por quê? Porque eu quero colocar a minha felicidade no outro baseado na mudança dele, e não na minha percepção e mudança. Uhum, exatamente. E aí, o que que vai acontecer? Se você manter essa postura, né, esse olhar de ficar na relação tentando mudar ao outro, vai desgastar. Chega um ponto que vai ficando insuportável as cobranças, não vai mudar. O foco tem que ser em si. Por isso, é o que eu sempre repito para as pessoas que me acompanham já, o foco é você. Às vezes, até a Fernanda mesmo é uma que ela fala assim, ô raiva que me dá. Porque é tipo assim, mas meu marido fez isso, fez isso. Aí eu olho e falo, e você? Ah, mas não Uhum, faz isso. E você? Mas não, e você? Mas você só vai falar e você até você aprender a olhar para você. Porque você não uhum, vai mudar o outro, você só pode mudar você mesmo. Só que quando você mudar, e aí, é igual o João falou aí, você tem que prestar atenção no comportamento do outro, esse comportamento que talvez você não esteja gostando, o que esse comportamento provoca em você? Quais são os uhum. sentimentos, quais são os pensamentos e o que você pode fazer de diferente nas suas ações para que o outro compreenda que aquilo não é bom para você. Essa é a sacada da coisa. Em vez de você cobrar, olha só, anota isso aí que isso é legal. Adoro essa fala. Em vez de você cobrar, dê notícias.
Dê notícias daquilo que é importante para você. É bem diferente quando você dá notícias do que não tá legal, do que você, assim, sente que não tá bom, que precisa melhorar. Dê notícias Uhum. do que tá bom também, que é um grande erro que a gente comete. A gente aprende também a ficar Uhum. ali, cobrando, 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 e nunca elogia. Então, dê notícias do que tá bom. Nossa, eu acho o máximo quando você faz isso. Eu me sinto tão bem quando você faz isso, e dê notícias do que não tá bom. Olha a diferença. Porque você não faz isso pra mim. Eu fico tão chateada quando você não consegue agir assim comigo. Sabe? Então, assim, primeiro ponto, né? Não cobre, dê notícias. E segundo, é você, é a sua transformação. Você quer uma vida leve? Tudo, não é, Jean? Tudo é você. Você quer um corpo leve? Não adianta você achar que a academia vai resolver o seu problema, que o personal trainer Uhum. vai resolver o seu problema, que o Jean vai resolver o seu problema. Se você não quiser, ninguém pode fazer nada. Eu acho assim Exatamente. que a gente está num momento da humanidade que a gente precisa acordar isso. Sou eu. Agora, se você quiser e entrar num processo maravilhoso com o Jean, ele vai ali mexer com você e você vai mergulhar em tudo e vai ter o processo de transformação. Mas depende de você. Se você quer um relacionamento melhor? No dia... Gente, quantas pessoas eu já atendi? Aí as pessoas falam assim: ah, você é maravilhosa. Eu falo: eu não fiz nada. Foi você que fez. Porque eu já atendi Só um monte de gente mostrou. e não aconteceu nada. E que não teve Uhum. resultado. Mas por quê? A gente tem as ferramentas, né, Jean? Mas a gente Uhum. entrega as ferramentas para vocês. E é você que tem que usar essa ferramenta e fazer a transformação acontecer. A gente mesmo só entrega. E aí cada um é que vai fazer esse Exatamente. processo acontecer. E tem também uma percepção dos meus atendimentos, eu até trago um caso que eu achei, até por esse motivo que eu percebi a importância dos relacionamentos, Vivi. Teve uma pessoa, uma mulher, que ela não emagrecia. E aí ela queria emagrecer, mas não emagrecia. Passava atividade física, não tinha disposição. E aí, quando a gente foi verificar tantas crenças, o que estava envolvido, foi verificar qual que é o ponto X da questão, o marido dela era muito ciumento. E aí, para que ela evitasse briga, discussão, para que ela evitasse as coisas negativas com relação ao marido, ela se mantinha mais gordinha, mais fofa, para evitar a briga. Então, algumas pessoas também se anulam e elas acabam colocando o outro acima para evitar um transtorno, evitar uma coisa ruim. E é o que você falou, acaba que o emocional fica abalado, acaba que o físico fica abalado, o espiritual fica abalado, né? Uhum, Porque assim é muito profundo. Quando a gente se anula, é uma dor, é uma ferida muito grande. Quando isso vai acontecendo, 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 acontecendo. Então é importante olhar para si com amor, com carinho, né? É o que a gente uhum, fala. Inicia pelo amor próprio. A partir do momento que você olha para você com amor, o outro vai te amar como você é. A partir do momento que você se ama como você é, você passa a olhar ele como ele é, como ela é. E aí você começa a amar sem cobrança, tendo uhum, reciprocidade. Você se uhum. coloca no lugar do outro e fala assim: caramba, por que essa pessoa está fazendo isso? Né? Uma coisa que eu sempre estou organizando, a pessoa vira para mim e fala assim: Janderson, a pessoa fez isso, assim, assim, assim. Eu falo: opa, então vamos lá. Como que é a vida dessa pessoa? Como que foi a criação dela? Como que eram os pais dela? E aí, quando entra no relacionamento, como eram os relacionamentos do pai e da mãe dela? Uhum. Qual é a ligação dela com esse pai, com essa mãe? Janderson, mas eu tenho que fazer essa análise todinha. É se colocar no lugar do outro. Porque é Exatamente. muito raso se eu só quiser que ele mude o comportamento. Né? Então, a partir do momento que eu me coloco no lugar dele com profundidade e faço essa análise, aí o meu relacionamento com essa pessoa se torna mais saudável. Exatamente, exatamente. E é interessante nesse caso que você contou, porque se ela deixa, né, pela relação, a favor de cuidar da relação, né, para ter menos conflitos na relação, ela deixou de Uhum. cuidar do corpo, ela deixou de cuidar do espiritual que vai ser afetado e o psicológico vai ser afetado. E aí sabe o que vai acontecer com a relação? Também vai Vai ser acabar? afetada. Não vai, não tem jeito. Gente, não tem Não tem jeito. sustentação. Isso é um erro que a gente comete demais também. Se você, não adianta, se você abrir mão do seu eu, né, de cuidar das suas dimensões, para focar na relação e deixar o resto, né, ir por água abaixo,
a relação também não vai dar certo. Porque quem Uhum. está infeliz não tem como fazer o outro feliz. Se você vai Exato. abrindo mão do seu eu, da sua essência, né, do seu bem, daquilo que te faz feliz, você vai se tornando uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa, né, aquela pessoa que tá para baixo o tempo Amargurada. inteiro, amargurada. E o que que vai acontecer? Não tem como ser feliz numa relação vivendo amargurado. E quem perde a Uhum. essência, isso é muito importante, gente. Se você abrir mão da sua essência para estar com o outro, você vai ficar amargurado e vai amargurar a relação e quando vê tá dando tudo errado. Você vai perder, se Uhum. você perder você para ficar com o outro, você vai perder você e o outro. Entendeu? Não tem jeito. Então você quer ganhar o outro? Faça as pazes com você, se ame, se valorize, brilhe, que aí brilhando você vai iluminar. Não tem outro caminho. Por isso que é autotransformação, autoconhecimento. Como que transforma a relação? Se transformando. Como que muda a relação? Me mudando. O tempo todo é você. É você olhando para você para fazer esse processo de transformação. Não tem outro caminho, né? É, sempre é esse o ponto de partida. Sempre o ponto de partida. E aí, dito isso, Jean, eu queria entrar assim, né? Já para a gente trazer um. Tá bom, então tô falando que sou eu, né? Falando aí para vocês, eu que tenho que me transformar, eu falo que o povo que me acompanha já fala, nossa, já veio a Viviane de novo, tudo eu. Eu sei, gente, eu também às vezes Aham. não falo isso comigo, tudo eu, que saco! Tão bom, é tão fácil pôr a culpa nos outros, Né? né? É tão mais fácil, ó. Meu marido que faz essa coisa, não tem nada a ver com isso, é ele que faz. Ó, você era bom demais nessa A época. culpa é dele, né? A culpa ainda por cima, né? É muito fácil, Uhum. né? A gente põe culpa no marido, a gente põe culpa no chefe, a gente põe culpa no diabo, né? A gente põe culpa no governo, e assim a gente vai se No divertindo, momento, tudo é culpa de tudo e de todo mundo, menos responsabilidade nossa. né? Então E é tá, dica. importante também essa questão de não ser culpa nossa, né, Vi? Só fazendo esse É. adendo rapidamente, porque senão começa a ser o chicotinho, né? E aí, Isso, não, mas pelo eu amor de de Deus, né? novo, eu que faço, tô eu aqui, a Vivi já falou para mim, o Janderson já falou para mim que não é para mim fazer isso, eu tô fazendo de novo. Tira essa questão da culpa, é responsabilidade. A gente faz o melhor que pode com o melhor que tem naquele momento. Então, se nesse momento eu não conseguir superar essa situação, se eu não conseguir lidar com essa situação de uma maneira saudável, se eu não conseguir passar por esse momento sem discussão, ok, como que eu vou agir da próxima vez? Então, é Isso. se colocar, centrar, aprender com o momento para fazer da próxima vez. Porque aí Uhum. você vai evitar algo maior. Se você ficar só com a culpa do não dou conta, não consigo e é ruim, aí você vai ter novamente um relacionamento frustrado e você também depressivo, frustrado e sem estímulo. É a palavra Uhum. que eu queria dizer. Uhum. É isso, é essencial mesmo, gente. Culpa te prende no passado e aí não tem mudança, não tem transformação. É Uhum. responsabilidade, porque a responsabilidade ela te joga para o futuro. Ok, eu sou responsável por essa situação, então o que eu posso fazer de diferente, né? Então isso é muito sério. Cuidado com esse chicote, né, gente? Esse chicote é terrível também, porque aí não tem Uhum. transformação. Aí você para de chicotear o outro e vai se chicotear. Também não adianta, não vai sair do lugar. Então, bem legal você ter Uhum. lembrado disso mesmo, porque isso é essencial. Agora, então, vamos falar um pouquinho dos 4 fundamentos de um relacionamento feliz? Então, vamos Ótimo. embora. Que agora eu vou passar. A gente falou, né, das 4 dimensões do ser. Ó, vamos imaginar uma mesa. Uma mesa quadrada ali, para ela se manter de pé, ela precisa do quê? Das 4, né? Tem que Das ter as quatro 4 pernas. perninhas dessa mesa para manter ela ali firme, né? Bonitinha. Uhum. Então, o ser humano tem essas 4 dimensões que a gente já falou, que eu falei para vocês. Agora, vamos pegar a dimensão relacionamento e vamos entender quais são as 4 bases para um relacionamento feliz, ok? Uhum. Então, vamos lá. Primeira base para uma relação feliz, que eu falo assim, ele é o primeiro mesmo, porque ele é a porta de entrada para você resolver todos os outros. Primeira base é diálogo. Não tem como você construir um relacionamento feliz, um relacionamento duradouro, um relacionamento, né, que se desenvolve de forma saudável se não tiver um diálogo saudável também. Um diálogo, gente, que resolve problemas e não um diálogo que cria problemas maiores,
que é o que eu tanto já atendi dentro do meu consultório, né? 100% dos casais que chegam no consultório em crise, diálogo interrompido. Na hora de conversar, em vez de resolver um problema, cria mais 10. Porque aí um xinga o outro, um grita com o outro, fala um monte de Acusa. besteira, agride até fisicamente, e aí fica tudo pior. Uhum. Fala, Jean. Eu falei, acaba que um vai acusando o outro, né? E essas acusações, elas vão criando mais e mais problemas. Uhum. E aí, gente, a dica são tantas. Eu falo assim, esses quatro fundamentos, eu tenho um treinamento para cada um, já. Porque é muita coisa. Eu falo assim, e eu não consigo, até eu estava numa crise existencial agora pensando, gente, eu queria montar um treinamento que tivesse. Não dá. Porque é muita coisa dentro de cada uma dessas bases. Então, assim, é muita Uhum. coisa só dentro dessa base que é o diálogo. Mas eu quero deixar aqui para vocês o fundamental do diálogo. Volta no que a gente já estava falando um pouquinho. Mas se você quer ter uma conversa saudável com o outro, você precisa primeiro aprender a ter uma conversa saudável com você mesma. Com você mesmo. Não tem como dialogar com o outro quando a gente não entende os nossos diálogos internos. Então, assim, para chegar no outro e conseguir não cobrar e sim dar notícias, né, dos seus sentimentos, você tem que entender o que você sente, entender o que você pensa, entender quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, entendeu? Então, assim, antes de conversar com o outro, converse com você. Essa é a dica do diálogo. Né? Converse Uhum. com você, conheça você, saiba o que você realmente quer daquela conversa, daquela situação, né? O que realmente te machucou, ou o que realmente você quer mudança, porque aí quando você tem essa conversa com você, você vai conseguir conversar melhor com o outro. Então, essa é a parte do diálogo. Aí a gente vai para o segundo fundamento do relacionamento feliz. O segundo fundamento é o perdão. Para você construir um relacionamento bom, porque, Jean, eu acredito em relacionamentos felizes. Se for para ser infeliz, melhor viver sozinho. Você Uhum. não precisa de tampa de Concordo. balaio, você é seu balaio e sua tampa, né? Eu falo Concordo. assim, Jean, são duas laranjinhas inteiras que se encontram e Uhum. não metade de laranja. Ninguém é metade de nada, Uhum. né? Perfeito. Então, assim, mas se você quer construir um relacionamento bom, um relacionamento duradouro, longo e feliz, perdão tem que estar lá. Você vai ter que estar. Aí vem a dica do perdão. Você vai ter que estar o tempo todo perdoando a você mesmo pelas suas falhas, Uhum. perdoando o outro, porque ele vai falhar. Somos seres falhos. Uhum. Você vai falhar, o Uhum. outro vai falhar. E você vai ter que perdoar o outro. E pedindo perdão ao outro. Porque você vai falhar com ele também, com ela também. Então você vai ter que ir lá e pedir perdão também. Então são as três faces do perdão, que se você quiser um relacionamento feliz, você vai ter que estar circulando por aí o tempo todo. Perdoa você mesmo pelas besteiras que você fizer e segue em frente. Perdoa o outro. E aí eu te digo, sempre você vai perdoar o outro. Agora, ficar com o outro é uma escolha. Porque muitas vezes vão ter situações que você vai dar o perdão e o pé na bunda também. Entendeu? Vai Porque dar o tem perdão. valores envolvidos, né? É Isso, isso. importante entender. Se o que a pessoa fez fere os meus valores, automaticamente eu posso até perdoar. Agora eu não consigo conviver com isso. É o que você falou. O relacionamento ele deve ser saudável e deve ter harmonia. Então, outra coisa que eu percebo também com relação ao perdão, eu te perdoo, Vivi, pelo que você fez, eu te perdoo sei lá, vou colocar uma situação bem que para mim é algo que é muito grave. Eu te perdoo por ter me traído. E aí, toda hora você lembra, mas aquele dia você me traiu. Já vem você de novo fazendo isso, igual aquele dia que você fez a traição. Ou senão, quem que é essa mulher, ou quem que é esse homem que está te ligando? O que, que é que está acontecendo? E aí, se você relembra o tempo todo essa traição, Uhum. não houve perdão. Né? Exatamente. Então, acaba que você. É como se você fizesse assim: houve um corte, aquele corte está cicatrizando, aí você vai lá e rasga, não arranca a casca, não. Rasga ele de novo para abrir. E aí ele volta, está cicatrizando, você rasga novamente.
Então, o perdão, se não for para ele ser genuíno, você vai acabar com a sua vida e com a vida da outra Do pessoa. outro, exatamente, exatamente. É muito importante isso, já. O meu treinamento sobre perdão é um dos meus, assim, a menina dos meus olhos. Justamente por Aham. isso. Porque as pessoas não sabem o que é perdão. Eu recebo Uhum. já, todo dia, falas desse jeito aí que você falou. Ai, Viviane, Uhum. meu marido me traiu, eu perdoei ele, mas eu nunca mais esqueci, a gente tá vivendo o inferno. Mas você não perdoou, você ficou com ele. É diferente. E as pessoas até, eu perdoei, mas nunca mais eu fui feliz. Eu perdoei, mas eu jogo na cara dele todo dia. Você não perdoou, as pessoas precisam entender o que é perdão de verdade. E perdão não tem nada a ver com ficar com a pessoa. Perdoar, sempre. Uhum. Ficar com a pessoa, se valer a pena. Porque tem É muito uma isso escolha. também, as pessoas, até no caso tão grave quanto uma traição, as pessoas têm aquela radicalidade, né? Eu mesmo tinha, né? Porque eu não aceito, blá, blá, blá. Peraí, tem muita coisa envolvida, né? Uhum. E se a pessoa que, no caso, merece, tá ali fazendo por onde construir. É possível construir algo maravilhoso, findando aquilo ali, deixando para trás, que aí vem o verdadeiro perdão, e Uhum. começando uma história nova. Só que para começar uma Uhum. história nova tem que fechar a outra mesmo. E aí tem que vir um perdão verdadeiro. Então, assim, para mim, o perdão é uma base assim fantástica, tanto que eu falo, meu treinamento às 7 leis do perdão, a gente trabalha o tempo todo para desenvolver todos esses fundamentos do que é o perdão verdadeiro. Porque a hora que a gente Uma das, entende o que é perdão verdadeiro, aí a coisa anda de novo. uma das coisas também que acontece muito com relação a essa questão do perdão, Vivi, eu perdoo o outro, só que aí eu alimento aquilo dentro de mim ao ponto de me fazer sofrer o tempo todo. Então, primeiro, não houve perdão, como você disse. Segundo, automaticamente toda a situação vai ficar ruim. E quando eu vou alimentando isso e só olho para o outro, eu não entendo, eu deixo de entender, no caso, o que, que eu fiz. Olha, a gente voltando para o eu. O que, que eu fiz para desenvolver essa traição, por exemplo, ou essa situação? Uhum. Qual é a minha responsabilidade sobre essa situação que aconteceu? Ah, mas a pessoa me trai e a responsabilidade é minha? Totalmente não, mas qual é a sua responsabilidade sobre isso? Uhum. Que é Uhum. importante a gente entender isso também, né? Isso. Muitos homens, muitas mulheres se afastam dos cônjuges e aí acaba abrindo precedentes. Ah, mas isso não justifica. Ok, mas qual que é a base do que eu fiz para que isso acontecesse? Então, também olhar para mim nesse sentido, sem o chicotinho, mas no sentido de eu vou aprender para parar de fazer isso ou para fazer diferente. Maravilhoso, já, muito legal. Aí tem outro treinamento que eu tenho que se chama Ah, Compreendendo e Superando a Traição. E o que você acabou, e são uhum, 7 passos para a gente compreender e superar esse processo doloroso na relação. E o que você acabou de falar é o aham, sexto passo, e o sexto passo se chama corresponsabilidade. Então, quando, né, isso acontece na relação, é porque existem desconexões entre o casal, e nesta uhum, desconexão, cada um tem a sua corresponsabilidade. Agora, o erro, claro, de quem traiu não ameniza, mas a gente tem que olhar para a uhum, corresponsabilidade, né? Se o casal verdade. desconectou a ponto de caber um terceiro, onde é que está a desconexão? E aí, qual a minha parte? Uhum, Top, muito legal você falar uhum. disso. Sem chicotes, né? Sem chicotes. Gente, se vocês tiverem Sempre. pergunta, vão colocando aí pra gente. Eu tô de olho aqui direitinho. Já Eu também, né, também. Jean? A Uhum. Luciene perguntou aí se a live vai ser salva. Vai, a gente vai deixar, né, Jean? Vamos ver se a gente Vai. consegue depois colocar no IGTV também, baixar e colocar no Na IGTV. realidade, eu creio que agora ele está indo direto para o IGTV. Pelo menos as duas últimas que eu fiz, ele já foi direto sem salvar no Store. Jura? Como você fez isso? Mentira, Foi a única opção que me deu. hã? Foi a única opção que me deu. Tem a opção de salvar no IGTV? Foi a única que me deu. Jura? Será que vai ser assim agora? Amei, Eu creio tomara que que vai sim. bem também. Então, vamos continuar com as bases. Depois a gente vê isso. Mas Sim. de todo jeito, a gente vai dar um jeito de salvar. Aí, então, vamos lá. Uhum. Então, a gente já viu diálogo, perdão. Aí vem a terceira base. Gente, presta atenção na terceira base, o que que é? Eu chamo de princípios do eu. Quais são os princípios do eu?
autoconhecimento, autoestima. Não se Hum, constrói um relacionamento feliz se você não cuidar do seu eu. Não se constrói uma relação duradoura, uma relação plena de desenvolvimento, porque uma relação feliz não é uma relação sem problemas, é uma relação onde uhum, se resolve problemas. Não tem jeito de construir uma relação feliz se você não desenvolver o seu eu. Então, você quer ter um uhum. relacionamento feliz? Autoconhecimento, autoestima. Não tem jeito de fugir. Aí entra naquilo que o Jean já falou. Aí, no treinamento que eu trabalho com essa parte dos princípios do eu, Jean, aí a gente vai trabalhar com cura da criança interior, a gente vai Perfeito. trabalhar com cura da relação com pais, a gente vai trabalhar Uhum. reconexão com ancestrais. Então, assim, aí você vai lá fundo no eu da pessoa para preparar ela para um relacionamento feliz de verdade. Então, não tem outro Maravilha. caminho. Tem que passar por aí. Uhum. E tem que realmente haver curas, né? Às vezes a gente, às vezes não, a maioria das vezes, a gente traz feridas da infância, da nossa criança ferida, da nossa relação com os nossos pais, ou não, com as pessoas que nos envolvem, e aí isso tudo reverbera e é incluso de uma forma muito profunda no relacionamento atual. Uhum. Ou, de repente, a pessoa tem um relacionamento bacana durante a vida inteira, e aí algo acontece, desperta algo sistêmico, e ela acaba trazendo coisas do sistema, coisas de uma vivência, né, de ancestralidade, aí, olha o quão é profundo, coisas de Uhum. ancestralidade e que vai interferir nesse relacionamento de agora. Então é Uhum. importante mesmo fazer essas curas de uma forma geral. Uhum. Uhum. Acho que a palavra que você usou é uma palavra que eu gosto muito, é cura mesmo, é cura interior profunda. Então, esse princípio do eu, esse autoconhecimento e autoestima, né? Eu tô falando, às vezes, né, a gente vê muita coisa aí motivacional, tão, né, passa, vai, aí, vai, faz as frases de afirmação e pronto, resolveu. Não, tem que ir lá dentro. Tem Uhum. que ir lá dentro, Uhum. porque é igual eu já falou, às vezes você vai encontrar coisas que estão ali repetindo no seu relacionamento que vem de gerações passadas, né? Uhum. Quantos casos, já que você via ali o caso vinha já de bisavô para avô, de avô para pai, Isso. de pai para filho, e está se repetindo ali do mesmo jeito. Gente, e é simplesmente fantástico quando a pessoa se dá conta e ela quebra o ciclo. E o mais Uhum. incrível, quando ela se dá conta e ela quebra o ciclo, ela liberta as gerações para baixo e para cima. É Uhum. mágico, é algo assim. Exatamente. Ai, como é lindo, né? Trabalhar com ser humano, né, Jean? Exatamente, é uma das grandes maravilhas. Eu falo que eu amo trabalhar com o ser humano e com essas percepções. Quando as pessoas nos procuram, e eu creio que você tem essa mesma percepção que eu, e ela entra de uma forma a toda essa percepção e essa cura, e ela sai de outra, gente, não existe nada na face da Terra que pague isso. O sorriso, a gratidão no sentido de cura, igual você falou, cura todos para baixo, cura todos para cima. Né? E essa conexão, o corpo fala. Eu trabalho muito isso também no programa de emagrecimento. O corpo ele está te dizendo o tempo todo o que é que está acontecendo. Por exemplo, várias vezes essa questão com a mãe vai reverberar, vai, no caso, trazer aqui uma gordura abdominal ou culote, porque coisas do passado vêm aqui no culote, ou esse abraço de mãe, eu não me sinto amado, não me sinto querido, vem aqui na região da barriga. Né? Então, assim, são várias as formas que o corpo vai retendo gordura no simbolismo de reter amor, de Que guardar amor. E aí, quando a pessoa começa a entender isso e começa a fazer essa cura, ela já não precisa reter esse culote, ela já não precisa reter a gordura abdominal. Por quê? Porque ela se ama e ela entendeu que o pai e a mãe, o sistema, fez o melhor que podia, com o melhor que tinha. E aí tira o julgamento. E aí sim ela vai viver uma vida plena e feliz. que lindo, que maravilhoso, né? E é bom demais a gente poder ser, né, ser um instrumento assim, né, de levar essa Instrumento. informação. E eu acredito muito assim, já eu falo assim que é uma informação que chegou primeiro para a gente. Nós somos tão Uhum. beneficiados, né, os primeiros beneficiados com essa Né? informação, e isso nos transforma e a gente ter a honra de poder levar isso para outras pessoas. Realmente é algo, igual você falou Exatamente. aí, é uma alegria que não tem como explicar, né? Verdade. Ok. E aí nós explicamos o terceiro. Isso. Terceiro, então, princípios do eu. E por fim, agora a gente chega no quarto fundamento,
que é a sexualidade. Uhum. E aí, quando eu falo de sexualidade, né, eu não estou falando de sexo. Sexo é uma consequência, uma das, né, porque a sexualidade é uma energia vital individual, né? Então, a sexualidade é uma energia vital individual. E o sexo é uma das formas da gente canalizar essa energia no encontro com o outro. Então, a sorte é se esse casal conseguir ter um encontro de duas sexualidades desenvolvidas na hora do sexo. Aí é união yin e yang, né? Que a gente fala, é uma explosão realmente de encontro profundo e de sensações indescritíveis, né? Mas o que acontece? A sexualidade é uma das bases e é importante que a gente compreenda que a sua sexualidade não é responsabilidade do outro, que foi um grande erro que eu sempre encontrei em muitos casais, né? Mas ela não faz nada para me deixar animado? Mas ele não faz nada para me deixar animada? Opa! Né? Sexualidade é minha. Eu que tenho que estar ali em busca, eu que tenho que estar procurando melhorar tudo para ter uma conexão legal. E lembrando que a sexualidade, né? A finalidade dela pode ser o sexo, mas a sexualidade é uma energia de vida. Sexualidade vai fazer você ter motivação para levantar de manhã e ir atrás, correr atrás dos seus sonhos. Sexualidade é uma energia vital que vai querer fazer você cuidar do seu corpo, né? Fazer atividade física. Sexualidade é uma energia de criatividade, produtividade. Gente, sexualidade é energia vital, é elan vital. Então, é essencial para um relacionamento que você tenha vida, né? Para que tenha um sexo legal na relação, é preciso desenvolver a sua sexualidade, porque ela é energia de vida. E a sexualidade, quando a gente fala da energia vital individual, você tem que trabalhar as energias masculina e feminina em você. Né? Então, assim, a sexualidade completa é onde eu estou inteiro. Então, eu tenho as energias masculinas, eu tenho a energia feminina integrada em mim, e o outro também, se ele tiver isso, o encontro disso, gente, é incrível. Então, assim, eu falo, já, o último treinamento que eu construí, né, até recente agora, é justamente sobre sexualidade. Eu falo, porque, gente, esses treinamentos é o meu processo, sabe? É incrível, porque eu fui vivendo, como eu falei para vocês, eu sou minha primeira cobaia. E o meu marido também. Ele fala que tem que cobrar os direitos autorais. Não, no começo ele falava assim, já ele falava assim, não me expõe não, para de falar. Eu falei, já é tarde. Não tem como. Não tem como. Não tem como, mas aí agora da sexualidade ficou tão lindo, porque veio essa compreensão de que eu sou inteira e que eu tenho yin e yang, eu tenho a energia feminina e a energia masculina, e que isso me torna mais inteira e mais forte e mais, eu gosto da palavra magnética, né? A gente se torna magnetismo puro para atrair tudo aquilo que a gente sonha. Entendeu? Não é só para atrair o outro. A sexualidade não é só para conectar no sexo, mas no sexo é fantástico. Então, a sexualidade é energia vital para a relação e para você. Então, tem que desenvolver também essa base, e essas são as 4 bases de um relacionamento feliz. Perfeito, Vivi. E eu sempre tenho acompanhado também essa questão da sexualidade. Sexualidade é eu entender como que eu funciono, de qual a profundidade desse funcionamento, me colocar com respeito, com amor, com carinho, segundo isso, porque ainda tem muitos dogmas, ainda tem muitos paradigmas sociais, familiares, que me proíbem, né? E não só com relação à sexualidade em si, no sentido de opção sexual, apesar que eu não acredito que seja opção, né? Mas no sentido assim, muitos casamentos, por exemplo, até heterossexuais mesmo, a mulher, ela não pode fazer isso, o homem, ele tem que ser assim. E aí acaba que você cria um estereótipo que traz muito mais tristeza e dor do que liberação dessa energia. O sexo em si, eu costumo estar sempre colocando nos programas, porque é um dos fatores que eu trabalho também no programa de emagrecimento. O sexo, ele é o que nos coloca mais em contato com a nossa parte instintiva. Então, por instinto, é necessário que eu libere. E eu esteja inteiro para o meu parceiro ou para a minha parceira. Isso aí que não vai dar certo.
Não, às vezes eu tenho algo que é tão forte em mim, inclusive assim, eu não, é lógico que eu não vou colocar aqui machismo, feminismo, homem pode, mulher não pode, não é isso que eu estou falando. Mas tem mulheres que são muito mais reservadas e os homens muito mais explosivos. É lógico que a gente tem um contrário, que acontece isso também, mas acaba que a mulher se reserva e ela se impede tanto de liberar essa energia que aí é uma das responsabilidades no homem procurar uma outra pessoa. Não estou falando que justifica, gente, jamais eu vou dizer que isso é justificativa, mas isso é algo que pode acontecer e que faz o outro procurar outra pessoa. Então conversa e coloca ali, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Né? Quantas pessoas, por exemplo, eu falo assim, mas e aí, vocês conversam sobre sexo? Eu não, você está doido? Pois é. Gente, e aí? Né? E é algo que é complementar, é algo que é a união de dois corpos, mas principalmente de duas energias e duas almas. É o que você falou, é o yin yang. É muito mais profundo do que a pessoa pensa. Então, entender a minha sexualidade, entender como eu gosto, como eu funciono, e aí colocar isso de acordo com o outro também. Eu falo que a relação sexual também, da noite, Vivi, ela começa no bom dia, ela começa no que você alimenta durante esse dia. Sabe, eu costumo sempre estar comentando também, manda uma mensagem, uma coisa mais instigante, uma coisa mais picante, sabe? Dá um olhar, faz um trabalho de insinuação, porque à noite o negócio vai estar pegando fogo. Porque as duas pessoas não conversam, não fazem nada, não se estimulam, aí chega à noite, tá com vontade, vai lá e Tem que faz e ligar na acabou. tomada, né? Pra E ver se aí? tem um botãozinho de Né? ligar na tomada pra ver se esquenta de uma vez, né? E nesse ponto, o homem ele liga mais rápido. A mulher, ela precisa de um estímulo maior. E aí ela não se trabalhou com estímulo durante o dia, ele não tem o estímulo de estimular, e aí acaba que a mulher acaba frustrada, acaba triste, acaba trazendo uma série de consequências negativas quando seria algo para estimular a vitalidade. Uhum, uhum. E É, e é aí isso também vai complicado. deixando deprimido, vai deixando triste, vai trazendo consequências no corpo. Aí eu já passo a não me cuidar mais. Porque para que eu vou me cuidar? Para ter um ato sexual, uma relação sexual que não me satisfaz? Para que eu vou me cuidar? A pessoa não cuida de mim, a pessoa não me elogia, a pessoa não faz. Então, começa a entender a sexualidade do outro, começa a entender o corpo do outro, começa, inclusive, a elogiar. Janderson, mas eu não. Como que eu vou elogiar sendo que eu não estou gostando? Você elogia o que você gosta, porque aí é verdadeiro. Uhum. É o que a gente costuma dizer, faça com verdade. Sabe? Quanto mais você fizer com verdade, mais se estimulam. O problema é que os casais, eles deixam de se estimular e vão se distanciando. E essa distância vai criando uma muralha tão grande que para quebrar e voltar é muito custo. É verdade. Então, é evitar justamente o início da muralha, não é depois que a muralha está pronta. Uhum, uhum. É, e se a gente começa a prestar, por isso que o meu desejo de sair do consultório foi exatamente por isso, Jean, porque no consultório mesmo só chegam casais, né? Hoje eu quase não, eu não atendo mais psicoterapia, eu atendo casais mais mentoria, porque eu não tenho mais Uhum. também essa coisa de ficar lá toda semana. Mas no consultório só chegam casais já em processo de separação. Então já chega, eu cansei, me irritou ouvir isso, e foi quando eu comecei a sair do consultório. Ah, a gente veio aqui como última tentativa, se não der certo, separa. Então eles só iam pro consultório quando já estava com a muralha enorme, aí o casamento já tá. Então, o meu desejo de sair de dentro do consultório foi quando eu comecei a fazer site, um monte de coisa, eu falava, gente, precisa levar isso para fora. Para as pessoas entenderem que se resolver, se conversar antes, se perdoar, se aprender essas bases antes, não precisa chegar nesse ponto no consultório. Então é justamente isso, as pessoas vão deixando o distanciamento ir acontecendo, os problemas irem se acumulando. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, uma hora a conta chega. Não tem jeito. Quanta gente que eu já atendi. Ah, eu achei que um dia tudo ia se resolver. Eu achei que uma hora ia dar certo aquilo. Achei que uma hora as coisas iam dar certo. Ele ia Não vai dar mudar. certo. É você que tem que fazer dar certo. É você que tem que buscar transformação. É você que tem que buscar conversar. É você que tem que conversar sobre sexo. Sabe? Eu vi um comentário aqui
eu vou já responder também, a Keila perguntou, mas teve uma pessoa que respondeu aqui que nunca conversou sobre sexo. Você viu, Jean? Deixa eu olhar aqui se eu Vi. acho. Ela nunca conversou sobre sexo com o marido, não sei quantos anos de casado. Gente, eu tenho uma dificuldade com esse trem aqui, de achar o trem. Ah, agora eu perdi o comentário dela, que ela fala Cici, que 7 anos de casado, nunca falei de sexo com meu marido. isso. Cicinha. Cicinha, fala, conversa. Sabe por quê? Olha só, Cicinha em todo mundo. Existe solução. Se você aprender a conversar sobre isso, olha, o que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode? Conversa, fala, porque às vezes você vai varrendo a sujeira para debaixo do tapete, você vai estar ali insatisfeita, tá ali triste, tá ali, mas não resolve a coisa. Então fala, senta, conversa, fala, vamos tentar melhorar na sua relação? Sabe, faz coisas simples que já faz grande diferença. Fala 3 coisas que eu faço na hora do sexo que você gosta. 3 coisas. Fala aí uma coisa que você não gosta. Agora vamos fazer o contrário. Cada um escreve, sabe? Fala, gente, fala. Porque as coisas têm solução se a gente conversar, se a gente falar conversar sobre essas coisas, sobre esses problemas do casal do dia a dia, a gente vai encontrando as saídas para o casal. Agora, se você não falar e for acumulando conflitos, o que vai acontecer? Uma hora a conta vai chegar. A muralha vai estar tão grande, vai estar cada um para um lado, vai vir traição, ou como eu já Uhum. vi acontecer também, do nada, a pessoa, do nada, ó, que é muito do nada, né? Uhum. Ah, não quero mais. Não gosto mais de você, quero Como divórcio. Não gosto mais. assim? Como assim? Como assim? Mas Como estava assim? tudo tão bem. Tem 3 anos que eles estão varrendo sujeira para debaixo do tapete. E aí depois vai para a terapia para tentar consertar um estrago desse. Não, vamos antes. Gente, eu sempre costumo falar assim, ó. Felicidade conjugal não significa ausência de conflitos. Significa saber resolver conflitos. Só isso. Quer ser feliz? Aprende a resolver conflitos. Então, E, não tem e outro caminho. O caminho é esse. eu e você, Vivi, nós trabalhamos com cura. E aí, a cura em diversas áreas, porque você trabalha com relacionamento e você sabe que são todas as áreas que envolvem. Eu trabalho com emagrecimento e são todas as áreas que envolvem. Então, a Uhum. gente trabalha com cura. Agora, é importante entender, pessoal, que é parte da cura a prevenção. É parte da cura o cuidado. É Exato. parte da cura o autocuidado. E também é parte da cura o alimentar todos os dias um relacionamento ou um corpo saudável. Então é importante que você entenda que isso é diário, E não é eterno. de ano em ano, exatamente. Sabe, uma coisa que eu tenho colocado assim, para os relacionamentos realmente serem saudáveis, é necessário que haja esse alimentar diário. E com coisas que não precisam ser grandes, podem ser pequenas. É lógico que tem pessoas que gostam de coisas, né, de grandes demonstrações. Agora, pode ser com um bilhetinho, pode ser com uma mensagem, pode ser com um bombom, uma balinha, sabe? Pode ser com um sorriso, pode ser com um abraço dizendo hoje eu estava com saudade. Então, são coisas que vão alimentando todos os dias. Janison, mas eu chego morto de cansado. Propõe fazer uma massagem nos pés e trocar, e depois fazer massagem no pé do outro. Sabe Uhum. quantas coisas podem ser feitas e as pessoas insistem em olhar somente para os problemas, insistem em Uhum. olhar somente para a dor, insistem em olhar somente porque não dá certo. Então, Uhum. trabalhem a prevenção. O que eu posso fazer para prevenir? E não é para salvar o meu casamento, é para dar qualidade para o meu casamento. É verdade. E para o É, corpo também, né? tá tudo, né? Tudo funciona da mesma forma, né? Tudo funciona com Isso. esse autocuidado, como já falou, diário e eterno. Não adianta você achar também, não, mas eu já fiz, ó, esse mês eu já fiz aqui uma dieta, nossa, vai adiantar nada. É eterno, Uhum. gente. E a relação é a mesma coisa, é um cultivar eterno. Mais uma frase importante para vocês: não é o amor que sustenta as relações, são os Uhum. comportamentos que sustentam o amor. Amor acaba. Amor acaba. Se você só brigar, tacar pedra, uma hora o outro fala, acabou, já era, foi. Uhum. Então, entende isso, amor acaba. Então, é prestar atenção nos seus comportamentos, nesses comportamentos no dia a dia, para ir conseguindo resolver os problemas. E lembra do que eu tô falando. Não adianta fingir que não tá acontecendo.
Os problemas são normais. Os conflitos entre os casais, as diferenças são normais, elas existem. Você só tem que olhar para elas. E aí, vamos lá, tem que aprender a conversar. Por isso que o diálogo é a base um. Porque você tem que sentar e conversar sobre tudo. Porque você vai resolver o problema como? Conversando. E aí você vai superando. Gente, cada problema que a gente supera, e essa é a grande. Ah, isso é importante. Essa é a grande beleza do relacionamento. Relacionamento, a grande beleza é justamente as diferenças, porque é na diferença que eu me aprimoro, que eu me desenvolvo, que eu me torno melhor. Cada conflito, cada diferença é oportunidade de aprender algo novo, de eu me transformar numa pessoa melhor. Entenderam? Uhum. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque se você, ao mesmo tempo que você constrói uma relação feliz, você está construindo um corpo feliz, uma mente Isso. feliz e um espírito feliz. Você vai estar desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Então, isso é E, muito importante. e lembrando aí, né, com esse relacionamento saudável, quando você se sente revigorada por esse relacionamento, automaticamente, é consequência, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar do seu espiritual Uhum. também, né? Então, acaba que você vai fazer uma atividade física com muito mais disposição, acaba que você vai fazer uma alimentação realmente baseada com nutrientes para poder te nutrir. Né? Muitas pessoas só comem algo e aí você vai trazer nutrientes. Por quê? Jamerson, mas é só por isso eu vou trazer nutriente? Sim, você está se nutrindo de amor nos seus relacionamentos. Então, inconscientemente, energeticamente, você vai buscar coisas que te nutrem também. É uma consequência. Tá? E eu não sei, você já teve algum caso, Vivi, agora trazendo para os seus atendimentos, de pessoas que tiveram um sobrepeso e que você acabou descobrindo aí que era correlacionado com relacionamento? Muito! Você foi falando, eu já fui imaginando, né? Quantas mulheres eu atendi que, quando foram trabalhando as suas relações, foram emagrecendo. Muitas! Uhum. Muitas! Porque vai ali trabalhando a relação e começa o processo de autotransformação. E aí, você foi Uhum. falando na hora, e homens também. Já atendi muitos homens Aham. também. Eu falo que a gente começa um caso. Isso foi uma fala de um homem que eu atendi. Ele falava assim: pela primeira vez na minha vida, eu estou tendo um caso de amor comigo mesmo. Né? Que E foi um homem que ele encerrou um lindo! relacionamento e chegou para terapia muito mal mesmo, com sobrepeso, né? E aí Uhum. tinha parado de malhar e essa relação já estava difícil há muito tempo. E quando ele vem para terapia já terminou, né? Então, assim, ele vem com sobrepeso e muito mal, depressivo e tudo mais. E a gente foi trabalhando nas sessões e logo ele começou, né, este caso de amor, como ele mesmo falou assim: pela primeira vez na minha vida eu tô tendo um caso de amor comigo mesmo. Tô me Que amando. lindo. E começou logo, voltou a malhar, fazer as lutas que ele gostava e foi perdendo peso Uhum. rapidinho. Interessante isso, né? Esse Nossa, foi um que fato, mas maravilha. lembrando, quantas mulheres, né? Eu mesma. Uhum. É Eu legal. também. A gente vai se apaixonando por nós e aí vai vindo esse desejo de se cuidar. Gente, a verdade é que, se eu for pensar numa tradição familiar, né? A minha mãe já foi obesa, já fez cirurgia. Graças a Deus eu tenho uma irmã também que é uma nutricionista extraordinária e que já trouxe, né, essa Verdade. conscientização para nossa família. Então, assim, mas eu vejo, eu ainda não estou no peso que eu gostaria de estar, mas eu vejo assim que, se não fosse esse despertar, era para eu ser obesa. Eu tenho primas, né, uma grande parte da minha família que tem uma obesidade mesmo grave. E aí eu vejo isso, eu falo, gente, a gente se apaixona por nós, e quando a gente se apaixona, igual você falou, eu quero nutrir o meu corpo físico, eu quero nutrir com coisas boas, quero nutrir a minha mente, o meu espírito, a minha relação com boas coisas, né? Tá tudo junto, Uhum. tudo ali caminhando junto Uhum. mesmo. É muito lindo tudo isso, muito Exatamente. lindo. Que coisa boa.